Cheguei, demorei, mas cheguei. Aí, Tudo bem, como beleza? vai? Tudo jóia? Demorei muito? Não, rapaz, você sabe que eu tava aqui pensando, falei, será que o cara vem? Não, tem que estar aí, né? Foi difícil sair? É que eu tava trabalhando Agarrou, na agência, agarrou. o chefe deu uma segurada. Agarrou na ponte, É, foi isso? ele, terceira ponte, manifestação. Isso aí. Mônica, vamos antes de... Vamos lá. A gente recebeu perguntas aqui do Brasil todo. Mentira, foi só do Espírito Sei, Santo. do bairro? Tu Só entrou? do bairro, foi o pessoal lá de casa. Sei. Antes, falar desse nosso projeto, nosso porque o grupo, né, não é meu, não é o pessoal que tá ali atrás, tem um monte de gente ali. Eu acho que é da propaganda capixaba que precisa ter coisas diferentes para que o criativo, a gente já tem um colibri, né, mas para que o criativo seja, tenha autoestima novamente, ele se sinta prestigiado. E a gente está com esse objetivo de trazer vocês, figuras tão importantes no mercado, para trocar ideia, falar de colibri, falar de criatividade, falar de mercado. Acho que é importante essa... Eu tô assim ofegante, mas à medida que o tempo passa vai melhorando. Sim. Acho que é importante isso aí, né, mano? Que o mercado voltar a esquentar, ainda mais nessa crise aí que pegou a gente e deu uma derrubada aí, né? Essa crise derrubou a todos, né? É uma nuvem muito forte, e não só na publicidade, né, mas em todo o mercado, né? E as pessoas precisam se reinventar. É um momento de repensar e de descobrir novos caminhos para todos nós, agência, fornecedores, clientes, está todo mundo no mesmo barco. Mesmo barco. Né? E até em cima disso, eu tô até adiantando uma pergunta aqui, falando basicamente de criatividade. Nessa crise você, logicamente, você vai falar pela MP, óbvio, né? Mas pelo que você sente. Os anunciantes mudaram a forma de lidar com as agências em relação à criatividade? Você sente que está menos, querem coisas mais objetivas, ou você acha que não? Isso é só impressão? Olha, a crise muda assim, muda um cenário, né? O cliente tem que cortar gastos, né? E a gente tem que ser inteligente para poder aproveitar esse momento e junto com ele remar. Sim, né? Perfeito. E aí, assim, a criatividade, cara, não existe sem problema. Então, eu acho que é um terreno fértil, tá certo? Pra gente, com ele, reinventar até o negócio dele, junto com ele. O varejo, que é o nosso mercado, né? Essencialmente o varejo. O institucional recolheu bem, mas o varejo, ele precisa de estar vivo, ele precisa... o cliente precisa dele para ter uma resposta já imediata. Mas, assim, o que eu vejo não existe muito isso de a criatividade, as verbas são mais curtas, as produções que fazíamos antes não fazemos mais, não. Mas enfim, o nosso negócio esse, né? O nosso negócio é surfar nas marés e ondas grandes, então nós temos que estar preparados para isso, né? Até porque nos grandes centros também, certamente, a gente tem essa ideia de que é só aqui, mas... Com certeza. Só que lá são proporções completamente diferentes, né? As verbas são outras e o nível de investimento é muito diferente do nosso mercado. Você suportar melhor um momento pior, né? Sim. No primeiro programa que a gente fez, que ainda está sendo editado, vai sair. Tô esperando. A gente promete. Você tá me que enrolando, cara. O setor de informática aí tá... A gente vai dar uma puxão... É o pessoal né? Eu conversei com o André, com o Daniel. Obrigado pela liberação. Tá me devendo. Não, pode deixar. Depois a gente vai no bar do João pra repor isso aí. A gente tocou naquele assunto que até hoje isso tem, mas eu acho que menos, que a criação tinha aquela treta com atendimento. O atendimento não aprova nada, aquela coisa toda. Nos últimos 2 anos pra cá, imagino eu, agora a figura do analista de marketing, do marketing, né? E a gente continua reclamando, mas eu também vejo que menos, talvez um pouco menos. Você acha que a criação ela continua ou ela diminuiu um pouco essa coisa da vaidade que ela tinha de não aceitar as coisas? Porque é uma coisa histórica na nossa área, recorrente, e que no final das contas não só prejudica, né? Você acha que houve uma melhoria em relação a isso? É o DNA, eu acho que o DNA é do embate mesmo. Então, se a gente não tem o atendimento do nosso lado, no sentido de que a maioria deles vieram também das faculdades que nós fazemos, né? Tipo, fizeram comunicação. Então, de verdade, o atendimento se mostra também participativo, não é aquele cara que diz gostei, não gostei, ele tem que dizer porquê, ele tem que contar a sua história tão bem como você. Então, bicho, não existe mais isso do cara, ele tem que ser tão bom, ou melhor ainda do que quem criou, no sentido de que ele está lá do lado do cliente, às vezes a gente não consegue estar lá.
ele é a ponte, continua sendo a forma do nosso trabalho também, chegar lá. Então, tipo, eu acho que lá na MP, assim, eu tento, como diretor de criação, todo o tempo, aproximar, dividir, perguntar, pertencer. Eu gosto que o atendimento pertença ao trabalho e seja responsável pelas dores do trabalho, porque senão fica, olha, o cliente não gostou por quê? Se aqui dentro a gente tinha comprado. Perfeito. Entende? Às vezes até ele tinha comprado. Até ele. E às vezes eu digo, se não comprou, tem que falar, porque não adianta. Dizer, porque, claro, às vezes você está apresentando com uma puta paixão, o cara não tem nem coragem, às vezes, de falar na frente do criativo. Isso aí. Não é? Eu digo, fala. Eu às vezes digo assim, olha, eu tenho 28 anos de MP, de estrada. E às vezes eu falo, eu não tenho certeza, mas alguma coisa me diz, esse negócio não me encantou. Eu posso estar, assim, redondamente enganada. Eu digo, me convençam que eu estou errada. Aí tudo bem, mas tem que me convencer. Perfeito. Então eu não tenho razão, nem tenho certeza, nem muito menos o atendimento tem que ter. Certo. Você está entendendo? E outra coisa que eu vejo muito, o atendimento às vezes ele é muito cliente, ele não pode ser muito cliente. A gente tem que ter o olhar do cliente, mas ele não pode ser o cliente, porque se ele for o cliente não precisa da gente. Exatamente. Entende? Ele tem que ir lá, trazer o problema do cliente, ser íntimo, e nós também temos que ir lá, viver o negócio do cliente, mas tem que dizer para o cliente, ó, a gente não concorda, eu acho, vamos mudar essa promoção, que tal fazer de outra forma? E lá eu tenho descoberto coisas maravilhosas dos nossos atendimentos com o cliente em relação à criatividade também nossa. Às vezes o cara também faz aquela coisa tipo, tô meio com preguiça de ir, fala, então, não tô confiando muito. Não, você tem que confiar, perfeito. Porque não vai, se ele não confiar muito, chega lá e volta. Lógico. É fato. Eu estava até sobre esse assunto ainda, eu estava ouvindo um podcast do André Cassu, que é uma das minhas referências, e ele falou, agora como diretor de criação, que já há algum tempo, né, que a ausência da figura do criativo atrapalha um pouco, que ele acha que, na visão dele, que ter um criativo na apresentação de campanha, por exemplo, gera mais segurança para o anunciante. Você acha, é possível? Você acha que... Enfim... Rapaz, quem é dono do... Já vi um pai falar de um filho. Você é apaixonado pelo negócio, hipoteticamente você vai poder vender melhor. Perfeito. Aí a diferença a Mônica tem que ir às vezes apresentar a campanha, que é diferente. Porque eu me preparo também. Eu acho que apresentar uma campanha, você tem que ter um discurso, você tem que se apresentar, você tem que pensar num fio condutor, como contar aquela história. É quase um storytelling da ideia, entende? Perfeito. Então, eu concordo com ele em parte. Eu acho que é bacana a criação ir apresentar, mas eu acho que o atendimento bacana, que vai e volta falar, eu aprovei e tenho, a gente fica feliz, porque fala, caralho, eu tenho um atendimento foda do meu lado. Isso é o suficiente. Então, aí cada vez mais vai fluindo, né? Eu acho que é isso. Mas voltando em 2015, o Eugênio Mohallen, que certamente você deve... né? Eu gosto pouco dele, acho ele bem mediano. Ele falou numa entrevista, bem assim, na época ele estava na Young ainda. A credibilidade da internet é quase zero. Todo anunciante, grande ou pequeno, sério ou picareta, tem o mesmo tamanho ali, o da tela do monitor. É um bom lugar para concretizar vendas com os já convertidos, mas praticamente inútil para construir reputações. Você concorda com isso? E eu tô perguntando mais pra essa coisa que tudo é internet. A internet é o grande... Rapaz, eu acho assim, o ser humano é igual em qualquer lugar. Se tem uma janela, se tem uma forma diferente de você chegar às pessoas, não é toda marca que tem que estar na internet, não é toda marca que tem que abrir diálogo na internet, mas constrói sim. Se você tem um relacionamento bacana fora dela, dentro dela então você seguindo os padrões éticos e a forma como você chega às pessoas, eu acho fantástico. A internet não é boazinha não, ele tem razão, vende qualquer coisa que está lá, se é boa ou ruim, mas as pessoas acabam descobrindo, né? E é muito mais fácil do que antigamente, que era a comunicação ditava e as pessoas recebiam sem poder falar. Agora eles falam, então você tanto emana, a sua comunicação vem, as pessoas também viram e você fica como receptor. Mas o que eu acho assim,
O que a marca é fora e dentro do online, offline, ela tem que agir da forma como ela trabalha. A gente tem muitos ganhos na internet, mas precisa pagar, não tem nada barato, não tem nada, vamos fazer no online, que o online se veste pouco. É mentira. As marcas hoje nascem com likes já fortíssimos, os PRs, as assessorias de imprensa são fortíssimas na divulgação e promoção da marca, mas assim, eu vejo como uma senhora ferramenta e tem que ter parceiros que conversem muito bem nela, e a gente tem que usar sim, tanto no e-commerce, como no institucional, como num diálogo, como num atendimento. A gente estreita relacionamento. Olha só, um exemplo sobre isso. O Hortifruti, quando a gente fez a campanha, no início, a gente nem existia Facebook, e as pessoas escreviam na caixa de sugestão na loja sobre a campanha, que gostavam muito, aí mandavam e-mail, alguns escreviam cartas. Hoje essa coisa, ela é vista, e é um mundo tão maravilhoso da gente explorar. Então eu não vejo com essa incredulidade. Eu vejo positivamente. Me dê o terreno, aonde eu devo ir, e eu vou estudar esse terreno. Então o que eu acho bárbaro da internet é assim, você tem respostas do que você fez, se está funcionando ou não. Né? Não é como uma TV de massa, que você, uma comunicação de massa que você coloca na TV e você não é sensível. Claro que tem pesquisa para isso, mas a internet você sabe se está indo bem, se gostaram da voz que você colocou, você muda, consegue ser mais orgânico do que na velha comunicação, né? Eu acho que é um complemento maravilhoso. Você falou aí do Hortifruti, você chegou a ver, não sei se foi mês passado, retrasado, eu não sei qual foi o ketchup que fez com os filmes. É uma sensação... Você chegou a ficar com raiva ou foi só de orgulho? Eu acho maravilhoso. Porque foi bem... Foi um inspirador MP ali, cara, achei. Tem um cantor, sei lá quem popular, que falou assim, estão me pirateando, que beleza. Quando eu vi isso, eu falei, vou mandar o Hortiflix pra lá. Pra sessão novo, né? Pra Laís Prado. E ela colocou a gente lá junto. As marcas que aproveitaram carona, porque eu vi que era oportuno. Botaram ketchup, botaram Hortiflix. Então, pra mim, ó... E provavelmente teve gente que achou que foi a do ketchup que deu primeiro, né? E não foi, né? E não foi. Agora eu fui pra 2015, agora eu vou pra mais tarde ainda. Mais atrás ainda, mais tarde não, saiu errado. Há uns anos, a MP fez isso aí, é coisa minha, curiosidade particular. Ela fez aquele vídeo, eu acho que ela não foi vencedora do Colibri, só que teve uma mudança no final, uma recontagem, e ela ganhou, e ela usou o vídeo do Miss Universo, se eu não me engano, não foi isso? E eu lembro que na época eu tava na C3, lá da família Dardengo, fiquei lá um bom tempo, e eu tive lá gente que achou sensacional, eu achei muito bom, e teve gente que não gostou, que também é um direito da pessoa. Então, em cima disso, tudo do meio publicitário, obviamente. Aí eu pergunto pra você, aqui no estado, falando da nossa propaganda, é um terreno fértil pra se usar, ainda pra se usar um tom mais reverente entre as agências? Você vê que é complicado? Porque eu acho bárbaro você poder dar fazer uma brincadeira sem ser, né, desrespeitoso. E às vezes parece que, não sei se é porque as pessoas se conhecem, eu não sei o motivo, mas que sempre vem críticas e às vezes as pessoas até gostam, mas eu não sei o que mas aí é gosto. Eu acho que o humor, rapaz, o humor abre portas. Então a gente sacaneou porque a gente achou, caralho. Foi muito bom jogar aquilo foi fora. Foi certinho ao que aconteceu. É isso aí. Casou. Então o briefing tava ali. O briefing, justamente. A oportunidade ali. A gente ia jogar fora, vamos pra frente. Então o Pierre topou, mas aí, claro que o outro lado e muita gente também... Teve algum tipo de contato? Poxa, o presidente do sindicato ficou doido, não faz isso não. Falei, rapaz, vamos ser felizes, vamos rir dessa história. Não, porque por um lado eu entendo ele, assim, poxa, o prêmio é um prêmio maravilhoso, é o único prêmio regional vivo de longa data, com uma longevidade maravilhosa. Claro, isso depois ok, mas acontece, minha gente, acontece... Podia devolver também, de repente, lá, né? Tantos outros grandes que a gente nem sabe, nem consegue saber, né? Foi uma fatalidade e, enfim, eu acho que tá tudo certo. Tudo certo. Continua sendo um prêmio
maravilhoso, um prêmio que a gente tem muito orgulho de participar. Então, estamos aí. E se tiver uma oportunidade com humor, se aparecer, fazer. É isso aí, tá certo. Não é? Agora sendo bem direto, você acha que o publicitário capixaba ele é valorizado? A gente pode dizer que nós somos valorizados ou falta Rapaz, eu acho que o nosso mercado ele é muito difícil, porque as nossas contas são com verbas mais estreitas. Então, a diferença de São Paulo, pelos salários que tem lá e pela proporcionalidade das contas e verbas, o cara lá ele é valorizado, é tudo proporcional. Como o nosso mercado é essencialmente do varejo, produto e preço, as campanhas institucionais elas são menos em relação ao varejo, são menores, desculpa. Então, é difícil a gente sobreviver aqui, não é? Você vê um varejo nacional, você vê uma conta dessa aí do Ricardo Eletro, você vê uma Casas Bahia, você vê uma Vivo. É uma coisa assim, são verbas extraordinárias. Então é obrigação dos caras. Então o que a gente tenta como agência é ser o melhor possível para os nossos caras, ser o melhor possível para os nossos atendimentos, tanto no dia a dia para ser um parceiro e fértil para a criatividade dos caras, como também quando a gente pode favorecer essa parceria, sabe? Nunca foi da MP ganhar sem todo mundo vir junto. Isso é uma verdade muito grande. Agora, é uma realidade, a gente não é mágico, né? A gente é uma grande agência e no Espírito Santo. Então a gente tem uma realidade aqui diferente. Fazemos trabalhos tão bons quanto as grandes agências do eixo de São Paulo ou de outros lugares, Minas, Sul, mas a realidade aqui financeira é outra. Então você concorda, que eu já ouvi, que é fácil fazer propaganda com milhões, mas fazer uma cartela de R$700 tem que ser bom também, né? Na verdade, essa é uma oportunidade que a gente tem também de mostrar. Assim, essa é uma frase que me incomoda um pouco, que eu não aguento quando a pessoa diz não. Não, a gente não tem verba. A gente não tem. Me incomoda esse não tem, essa pobreza espiritual, essa pobreza de paixão, essa pobreza de vontade. Agora, claro, eu vim pensando no caminho sobre isso. Uma história bem contada ainda não tem um online, não tem nada, não tem aplicativo, um bom roteiro, um bom storytelling, ele pega todos. Então não existe coisa que fique menor, entende? Perfeito. Por mais que obviamente menos verba prejudica, às vezes, algumas ideias, mas ainda assim é uma frase meio preguiçosa, né? Não, eu acho uma frase preguiçosa, mas uma ideia, para ela chegar a ser aquela grande ideia, ela precisa ser bem contada e custa. Então, precisa ter um diretor que saiba contar, um fotógrafo que ilumine bem, toda uma produção, atores bons. Então não adianta achar, não, a gente pode fazer uma ideia simples de cartela, como ganhar um prêmio aí com uma de remédio que era só lettering. Maravilhoso, mas isso é 1 em 1000. Eu acho assim, não pode um filme, faz uma outra coisa. Não pode, faz uma ação, cria um webmail mais fantástico, um descanso de tela mais surpreendente. Não pode parar no não tenho e justificar e sentar em cima dele. Mas precisa de dinheiro para contar a história. É a maior grande verdade. Agora, essa pergunta aqui eu fiz pro Daniel, pro Bruno e pro André, e a resposta foi mais ou menos a mesma. Esquece MP. A MP fechou hoje. A MP não tem mais. Deus me livre, rapaz. Não, mas ontem. Acabou a MP. Aí você tem que ir para outra agência. Porque você gosta de propaganda, igual nós aqui. Para qual agência que você iria e por quê? É boa essa pergunta para acabar, né? É bom pra... Rapaz. É pesada essa aí. Será que alguém ia contratar a Mônica? Eu volto essa pergunta para você. Não sei, né? Mas a sua saída foi boa. Você me deixou numa situação complicada aqui. Vou ter que encerrar com essa pergunta. Mas seria para alguma? Tem alguma? Eu acho que a gente tem alguma que você gosta? Você fala, eu gosto dessa linha de criativa que você destaca em relação a outra? Eu acho que assim, tem um criativo de um que eu gosto, tem um formato de outra, então é uma mistura, né? Mas assim... Isso aqui é o pessoal lá fora participando. Eu acho que eu abriria uma outra agência, é verdade. Demorou. Boa saída. Foi que você colou essa aí. Eu ia pegar os melhores talentos de todo mundo e ia falar, olha, eu já tô vovó, me acolhem aí que a gente vai arrebentar. Então tá bom. E aproveitando, antes de encerrar, quando você abrir a sua agência,
precisar da produtora de áudio, Nova Arte, que está ajudando a gente aqui, cedendo espaço no estúdio, Muito cedendo, bom. enfim, gravação, PC, precisa nem dizer. E precisar de a produtora de filme, Etnia, o pessoal tá aí, lá de Vila Velha só para ajudar Que a gente, beleza, hein? provando que quando a gente tá junto, a publicidade só tem a ganhar. Isso aí. Mônica, muito obrigado, Obrigado. viu? Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí, e dessa vez ficou melhor que o primeiro, o terceiro vai ficar melhor que o segundo, e a nossa propaganda só tem a ganhar. Valeu. Tá bom.